Há duas categorias distintas de mulheres no universo masculino. Existe aquela companhia com quem o homem passa momentos extraordinários, compartilham risadas, estabelecem vínculos profundos, experimentam uma sintonia imediata. O encontro flui naturalmente. Ela demonstra perspicácia, carisma e humor, representando praticamente um ideal. Cada instante ao lado dela é valorizado intensamente. Por outro lado, existe a segunda categoria, aquela que permanece constantemente em seus pensamentos quando está ausente. Não por ser menos cativante, mas sim o oposto. Durante sua ausência, algo peculiar acontece em sua mente. Ela se transforma numa reverberação constante, numa questão sem resposta, numa canção que ecoa incessantemente enquanto ele conduz, labuta ou busca o descanso. Ela transcende uma simples recordação prazerosa, convertendo-se numa falta que se faz presente. A primeira recebe uma comunicação após 1 ou 2 dias: foi agradável nosso encontro. Já a segunda provoca nele uma verificação compulsiva do dispositivo móvel a intervalos de 5 minutos, questionando-se sobre a ausência de contato dela. Ele revisita repetidamente suas conversas, tentando decifrá-la. Hoje não demonstrarei como se transformar na companheira ideal, revelarei como se tornar a segunda categoria de mulher. E se eu revelasse que essa sensação de ofereci tudo e mesmo assim ele se afastou não representa um insucesso, mas sim o resultado de seguir um roteiro inadequado? Um manual que tem sido transmitido para nós, mulheres, através de gerações, mas que perdeu eficácia no contexto atual. E se nossa extrema cordialidade, disponibilidade constante e transparência total fossem precisamente os fatores que extinguiram sua atração? Reflita sobre isso. Por que nos sentimos fascinados por narrativas que carregam elementos enigmáticos? Por que personagens complexos e contraditórios permanecem mais tempo em nossa memória? Porque nossos cérebros, especialmente a mente masculina no contexto da conquista, não foram programados para valorizar aquilo que já possuem com certeza. Foram programados para perseguir aquilo que aparenta ter valor. No universo da atração, esse valor é mensurado através de uma moeda muito particular: a incerteza. O conhecimento que está prestes a adquirir não consiste num conjunto de artifícios para parecer inalcançável, isso seria infantil. O que aprenderá agora penetra muito mais profundamente. Trata-se de uma técnica psicológica que denomina o efeito miragem. Uma miragem representa uma ilusão, algo que aparenta ser real, palpável, algo visualizado à distância como um oásis no deserto. Quando presente, você representa esse oásis estimulante, revigorante, genuína. Porém, ao partir, deve se transformar na miragem, uma imagem mental que o seduz, ocupa seus pensamentos e não o abandona. Não por necessitá-lo, mas porque ele deseja desesperadamente confirmar se você realmente existe. Está preparada para deixar de ser a mulher cômoda e previsível? Está pronta para se tornar a interrogação que ele não consegue eliminar de seus pensamentos? Se afirmativo, permaneça comigo. O que revelarei transformará completamente a dinâmica. A regra fundamental é: para alguém sentir saudades, primeiro devese proporcionar-lhe a oportunidade de experimentar sua ausência. O cenário é reconhecível: vocês estabeleceram uma conexão sólida. Conversaram durante horas, riram juntos, trocaram olhares significativos, sentiram aquela tensão particular. Despedirão-se com a sensação de que havia potencial. Você demonstrou autenticidade, foi aberta, sincera, divertida, vulnerável, e então silêncio. Ou pior, uma resposta morna. As mensagens demoram eternidades, as respostas são concisas, o interesse escorrega através de seus dedos sem compreender o motivo. Então inicia-se a tortura mental. Você se questiona: cometi algum erro? Disse algo inadequado? Não fui suficientemente interessante? Analisa cada detalhe, cada gesto, cada momento até o esgotamento. E o pior, sua autoestima é abalada. Mas a resposta não será encontrada através do microscópio, que usa para examinar seu comportamento. A resposta encontra-se no telescópio, na perspectiva ampla. O problema não é ter cometido algum erro, o problema pode ser ter acertado demais, seguindo um roteiro obsoleto. Você foi excessivamente clara, disponível e presente,
removendo inconscientemente o componente mais essencial da atração, o mistério, o senso de busca. Imagine-se como um filme. Se revelar todo o enredo, o desfecho e todas as reviravoltas nos primeiros 10 minutos, por que alguém permaneceria até o final? Talvez o trailer tenha sido excelente, mas tudo parece previsível. Assim funciona a atração. Se oferecer tudo numa bandeja de prata no primeiro encontro, é como exibir os créditos imediatamente. Este conteúdo representa seu guia para reescrever o roteiro. Prometo que, se permanecer até o final, não apenas compreenderá por que os homens frequentemente se afastam quando as situações se intensificam, mas também aprenderá a usar essa distância a seu favor. Aprenderá como criar lacunas intencionais, preenchidas não com esquecimento, mas com pensamento sobre você. Aprenderá a impressionar com sua presença e ainda mais com sua ausência, pois essa própria ausência se tornará a sua ferramenta mais poderosa. Descobriremos a maior contradição dos relacionamentos modernos num mundo de disponibilidade constante. O verdadeiro poder reside na retirada deliberada. Demonstrarei por que um livro aberto frequentemente significa rapidamente lido, como se tornar a mulher cuja história ele está ansioso para continuar descobrindo. O efeito miragem não representa uma ilusão ótica, mas uma redefinição de seu valor percebido. Tudo começa com uma verdade simples sobre a psique masculina que sempre esteve visível, mas nunca reconhecemos. Para compreender o efeito miragem, devemos examinar o cérebro masculino, não um território simples, mas dirigido por um programa evolutivo ancestral frequentemente ignorado. Durante centenas de milhares de anos, o cérebro masculino não foi desenvolvido para gerenciar relacionamentos na era do Instagram. Foi construído para resolver problemas, caçar, superar obstáculos, em resumo, perseguir objetivos e obter recompensas. Esse é o sistema fundamental, o modo conquista. Quando um homem se sente atraído por uma mulher, este programa é ativado. Ela não é meramente uma pessoa, torna-se um objetivo. Sua atenção, proximidade e interesse representam a recompensa. Cada interação constitui uma nova etapa, um novo nível a alcançar: o primeiro sorriso, a primeira conversa, o primeiro encontro. Cada passo representa uma pequena vitória que desencadeia uma descarga de dopamina em seu cérebro, o hormônio da felicidade e motivação. É o mesmo químico liberado quando vence um videogame, fecha um negócio ou resolve um problema complexo. A dopamina comunica: continua. O que está fazendo funciona. A recompensa final vale o esforço. Aqui dois mundos colidem: energia masculina e feminina. Enquanto seu sistema interno busca desafio e recompensa, o seu frequentemente almeja a conexão e segurança. Você deseja saber se o relacionamento é genuíno, se existe base sólida para se abrir. Ele deseja saber que há uma montanha para escalar, que o cume só vale a pena porque a escalada foi árdua. Então, o que acontece quando, com as melhores intenções, você oferece tudo a ele inicialmente? Quando no segundo encontro compartilha seus temores mais profundos, mantém-se disponível constantemente, preenche cada silêncio com perguntas ou confissões, afirma repetidamente o quanto gosta dele. Sem perceber, você lhe entrega o mapa do tesouro, a chave mestra e o código do cofre simultaneamente. Remove o jogo, elimina o processo de descoberta que alimenta sua atração. A montanha que deveria escalar transforma-se numa pequena elevação com um elevador panorâmico. Mesmo que a vista seja bela, ele não sente que a conquistou. A sensação de realização está ausente. E sem ela, a dopamina, o ciclo se quebra. A motivação se esvai. Não significa que ele não aprecia, você pode até considerá-la extraordinária. Porém, seu cérebro e instinto mais primitivo transmitem o sinal: objetivo alcançado. Meta conquistada. Não restam mais etapas para desvendar. Automaticamente, seu foco se desloca para o próximo desafio. Neste momento você percebe seu distanciamento não é algo pessoal, é neurológico. Sua curiosidade foi saciada antes que o interesse genuíno tivesse oportunidade de florescer. O maior equívoco que pode cometer agora é acreditar que precisa oferecer ainda mais maior carinho, atenção e presença. A realidade é o oposto: deve oferecer menos, apenas o suficiente para manter seu cérebro liberando dopamina,
para que sinta que ainda há algo a descobrir, outro patamar a alcançar. Deve aprender a pausar o jogo precisamente quando está mais emocionante, para que ele deseje continuar jogando amanhã, porque se vencer na primeira noite, não há motivo para uma partida de retorno. Já estabelecemos que o cérebro masculino está programado para desafios, mas isso é mais complexo e fascinante, pois não se trata apenas de desafios sim ou não, mas sobre um princípio que influencia toda a nossa sociedade, o princípio da escassez. Considere por que um diamante essencialmente carbono, sob pressão, vale milhares de euros. Porque pessoas fazem filas para adquirir tênis de edição limitada, ou pagam fortunas por peças únicas. Não pelo valor prático, mas pela raridade. Seu valor não reside no que é, mas na dificuldade de obtê-lo. Aplique esta lógica ao mais valioso que possui não suas bolsas ou sapatos, mas seu tempo, atenção, energia emocional e espaço mental. Estes são seus diamantes, suas edições limitadas, suas obras-primas. Como qualquer coisa valiosa, se estiver facilmente disponível, perde valor. Imagine uma narrativa com os personagens Laura e Marcos. Tem um primeiro encontro extraordinário, química perfeita. Risos, conversas, flerte, tudo faz sentido. Laura chega em casa nas nuvens imediatamente e escreve: acabei de chegar. Foi realmente maravilhoso. Você é uma pessoa fascinante. Precisamos repetir isso. Marcos lê a mensagem e sorri, pensando legal. No dia seguinte, Laura escreve novamente: bom dia. Como dormiu? Espero que tenha um dia fantástico. Marcos, a caminho de uma reunião, lê e considera doce, mas não tem tempo para responder. Durante o dia, Laura envia um meme que a lembrou de sua conversa. À tarde, pergunta como foi seu dia. À noite, redige um monólogo sobre disponibilidade. Indubitavelmente ela demonstra interesse e total presença. Marcos considera Laura irritante. Provavelmente não. Acha que é má pessoa. Definitivamente não. Mas subconscientemente sente que não há mais nada para descobrir. Não há espaço para questionar: ela realmente gosta de mim? Nem para sua própria iniciativa. Laura, com as melhores intenções, serviu-lhe jantar, sobremesa e café antes mesmo dele sentir fome. Preencheu o espaço mental que permitiria à saudade crescer e fazê-lo sentir sua falta. Então vem a reviravolta amarga. Marcos começa a se distanciar, não por não gostar de Laura, mas por se sentir sobrecarregado por afeição que não precisou conquistar. Laura, percebendo essa distância, entra em pânico e comete o erro mais comum: intensifica ainda mais. Pensa: talvez não fui suficientemente clara, e envia mensagem ainda mais longa e emotiva: está tudo bem? Sinto que você está se afastando. Com isso, completamente sem perceber, sela definitivamente o fim da atração. Deixa de ser um mistério fascinante para se tornar um problema ou, pior, uma pressão. A maioria dos relacionamentos potenciais não fracassa por falta de interesse afogase na comunicação prematura. Afundam porque confundimos disponibilidade com atração. Acreditamos que demonstramos quanto gostamos de alguém mantendo presença constante em seu mundo digital. Fazendo isso, nos transformamos em ruído de fundo em vez da melodia que não sai de suas cabeças. Somais a isso um equívoco moderno: a ideia de que se alguém realmente gosta de você, nada disso importa. Esta é a maior mentira do relacionamento moderno. Talvez não importe após 20 anos de casamento, mas na delicada fase inicial da atração, quando o fogo está sendo aceso, cada detalhe importa. É a diferença entre uma fogueira que proporciona calor e um fósforo que se apaga com a primeira brisa. Chegamos ao ponto crítico, ao beco sem saída. Você foi uma boa mulher, honesta, aberta. Demonstrou o interesse, usou o coração na manga, e não funcionou. Ou funcionou brevemente antes de desaparecer na névoa da indiferença. Está cansada de analisar, cansada de constantemente se questionar sobre o que fez de errado. Neste ponto existem duas tentações: desistir e acreditar que todos os homens são iguais, ou construir uma muralha de cinismo e se transformar numa jogadora fria e calculista. Mas pare, respire profundamente, porque neste exato momento, em seu instante de maior frustração, tudo pode se transformar. Aqui revelarei a peça que faltava no quebra-cabeça: a verdade que,
se realmente internalizada, muda tudo o verdadeiro núcleo do efeito miragem. Esta verdade é simples, mas brutalmente honesta. Prepare-se, pois pode abalar tudo o que acreditava sobre atração. O segredo não está em se tornar rara. Fingir estar ocupada ou ignorá-lo deliberadamente são tudo jogos, máscaras. A verdadeira transformação começa em sua mente, em seu pensamento. É o momento em que para de perguntar "sou boa o suficiente para ele?" e começa a questionar com plena convicção "ele é bom o suficiente para meu tempo?" Releia isso. Sinta o peso dessa pergunta e perceba a mudança de poder. Você não busca mais validação desesperadamente, agora seu valor irradia do interior. Agora ele é quem deve provar que merece acesso a você. Aqui acontece algo fundamental, a verdade brutal é que um homem não se apaixona por uma mulher constantemente disponível. Ele se apaixona por uma mulher cuja disponibilidade parece uma recompensa. Não se sente atraído por uma mulher que lhe oferece seu tempo livre, mas por uma mulher cujo tempo é tão preenchido com objetivos próprios, paixões, amigos e crescimento pessoal que passar uma hora com ela parece um privilégio a ser conquistado. Sua atenção não deve ser um serviço público acessível a qualquer um com seu número. Sua atenção é um dividendo, uma recompensa pelo investimento, seu investimento, esforço, confiabilidade, interesse genuíno, capacidade de inspirá-la e enriquecer sua vida, que já é plena e emocionante mesmo sem ele. Uma vez que começa a viver com essa mentalidade, tudo se transforma. Não sente mais pressão para preencher cada silêncio porque valoriza sua paz. Não teme mais não responder imediatamente porque está ocupada vivendo sua vida. Não conta toda a sua história de vida no primeiro encontro porque sabe que conexão verdadeira é uma dança lenta e bela, não uma entrevista de emprego. Aqui está a frase que resume tudo: um homem, ou qualquer pessoa, não apenas valoriza o tempo que passa com você, mas valoriza o privilégio de ter sido escolhido para aquele momento. Ele quer se sentir selecionado, que passou num teste, que obteve acesso a algo não disponível para qualquer um. Se sua presença é um presente dado gratuitamente sem razão ou critério, perde valor. Mas se sua presença é a recompensa no final de uma jornada, torna-se sua maior missão, seu desejo mais profundo. Sei o que está pensando, isso muda tudo. Mas como aplicar na prática? Como se tornar esse tesouro sem parecer fria, arrogante ou distante? Como demonstrar seu valor sem proclamá-lo? A resposta é mais simples e elegante do que imagina. A grande questão é como transformar essa nova mentalidade em realidade. Como se tornar aquele tesouro desejado, aquela miragem magnética sem cair na armadilha de parecer arrogante, fria ou inautêntica. A resposta não é colocar uma máscara, mas remover as camadas de medo e carência que foram impostas a você. Não estamos construindo identidade falsa, estamos revelando o seu mais forte e verdadeiro através de 3 pilares fundamentais. Esqueça as regras, isso é um estilo de vida. O primeiro pilar é a arte da dosagem. Imagine que sua atenção e energia são como um perfume fino e caro numa pequena garrafa de vidro. Você não se banha nele, coloca uma gota nos pontos de pulsação. Sutil, sedutor, misterioso. Assim deve tratar suas primeiras interações. Isso se manifesta em 2 hábitos concretos. Primeiro, seja quem encerra a conversa. Em psicologia, isso se chama efeito Zeigarnik. Pessoas lembram melhor de coisas interrompidas do que concluídas. Aplique isso às suas conversas e encontros. Seja quem finaliza a troca, sempre no melhor momento. Quando a diversão está no auge, quando a conversa está mais empolgante, sorria e diga: adoraria continuar, mas tenho um dia importante amanhã. Preciso descansar. Conversamos em breve. Sente a diferença? Não é rejeição, é uma declaração: minha vida, objetivos e bem-estar são prioridade. Você o deixa com saudade, dá-lhe uma missão de buscar mais de você. Segundo, deixe espaço para a saudade. Significa renunciar ao impulso de sempre responder imediatamente. Não se trata de regras bobas de 3 horas, mas de estar genuinamente ocupada com sua própria vida. Quando receber uma mensagem, não corra para o telefone como se fosse o último copo d'água no deserto. Termine o que está fazendo, aproveite seu momento, depois responda com calma.
Às vezes em 5 minutos, às vezes em 2 horas seu padrão não será previsível porque sua vida também não é. Esse espaço, esse vazio é a tela onde ele projetará seus pensamentos sobre você. O segundo pilar, e mais importante, é construir uma vida plena. Este é o motor do efeito miragem porque não se trata de fingir ter vida emocionante, mas de verdadeiramente vivê-la. A energia de uma mulher apaixonada por sua própria existência é o ímã mais forte de todos. Sua tarefa: pegue papel e liste todas as coisas que sempre quis fazer por você. Aula de cerâmica. Inscrevais-se esta semana. Aquela viagem com amigas que vem adiando eternamente. Defina uma data. Aquele projeto pessoal parado na gaveta. Dedique 1 hora diária a ele. Ligue para a família. Leia. Vá à academia não para parecer bem para um homem, mas para sentir a força do seu corpo só para você. Torne-se a protagonista do seu próprio filme. Quando faz isso, algo mágico acontece para de ver o homem como centro do seu universo e começa vendo-o como possível companheiro. Não está mais esperando sua ligação porque está ocupada demais aproveitando sua própria vida. Essa energia, essa autossuficiência é irresistível. Ele sentirá que seu mundo já está brilhante e completo, e seu instinto será acionado não para salvá-la, mas para ser digno de fazer parte dele. O terceiro pilar é a linguagem do valor. Quando fala sobre sua vida, fale por paixão, não por falta. Deixei-o ver o brilho nos seus olhos quando fala sobre trabalho, hobbies ou amigos. Mude seu tom em vez de buscar validação. Fale com confiança interior. Não diga quando nos veremos novamente. Diga: gostei de nossa conversa. Você me deu algo para refletir. O primeiro pede, o segundo oferece valor. Você está devolvendo a bola, mas de um lugar de força interior. Quando vive por esses 3 pilares, o efeito miragem deixa de ser técnica e se torna resultado natural de sua riqueza interior. Você não é mais a mulher sentada ao lado do telefone, mas aquela cujo próximo encontro ele só pode esperar. Percorremos longo caminho juntos da frustração de um telefone silencioso ao centro da psicologia da atração. Desmascaramos mitos, redefinimos estratégias e construímos nova perspectiva de si mesma. Mas se vê o efeito miragem apenas como método para conquistá-lo, perderá 90% do poder real que acabou de descobrir. Em algum momento do caminho, espero que tenha percebido o efeito miragem nunca foi realmente sobre ele. Sempre foi sobre você, sobre a decisão de se colocar em primeiro lugar, sobre lembrar que sua vida, paixões e tempo são valiosos mesmo quando nenhum homem está observando. Foi sobre se reconectar consigo mesma, sobre estar tão em paz com quem é que se apaixona pela própria vida. A ironia da atração é esta: quanto mais busca validação, mais ela escapa. Quanto mais persegue atenção, mais invisível se torna. Exatamente no momento em que para de procurar e se compromete com seu próprio caminho, de repente sente uma presença atrás tentando acompanhar. Pense em sua vida nos momentos em que se sentiu mais viva, realizada e conectada consigo mesma. Talvez quando se mudou para a nova cidade, mergulhou em projeto que amava, ou estava cercada por amigos que nutriam sua alma. Estava tão ocupada cuidando do seu jardim que nem percebeu quando as borboletas chegaram. Honestamente, não foi nesses momentos quando não estava procurando que a atenção veio naturalmente? Essa é a prova mais clara de que o estado mais magnético em que uma mulher pode estar é o de florescimento interior. Atração verdadeira não é ação direcionada a outra pessoa, é energia que você irradia, resultado natural de vida cheia de paixão. Por isso o objetivo real não é fazê-lo pensar constantemente em você, isso é apenas efeito colateral. O objetivo verdadeiro é se apaixonar tão profundamente pela própria vida que a ideia de abrir mão de sua paz, tempo ou padrões para alguém que não os conquistou se torna impensável. Seu interesse é bem-vindo, mas não necessário um bônus para sua felicidade, não sua fonte. Pare de perseguir borboletas. Cuide do seu jardim. Alimente suas paixões e amizades. Regue seus sonhos. Construa jardim tão cheio de vida, cor e beleza que as borboletas não tenham escolha senão vir. Algumas virão e partirão, mas há certas aquelas que reconhecem o valor do seu jardim ficarão. No final, a única pergunta que deveria se fazer não é como posso fazê-lo me desejar,
Mas estou vivendo vida da qual sentiria falta se tivesse que desistir por alguém? Porque a resposta a isso contém tudo. É assim que nossa jornada termina. Atravessamos o deserto e percebemos que a miragem mais importante não é quem ele vê no horizonte, mas aquela que deve criar para si mesma uma vida tão real, vibrante e completamente sua que a sede dele por você se torna apenas nota de rodapé em sua história. Falamos sobre táticas, psicologia, a dança entre proximidade e distância. Mas no final, sem truques ou estratégias, só você permanece de pé diante do espelho de suas escolhas. Da próxima vez que sentir vontade de enviar aquela segunda mensagem, quando seu dedo pairar sobre o botão de chamada buscando segurança que ele não pode oferecer, quando estiver prestes a sacrificar sono, trabalho ou paz para analisar seu comportamento, pare. Nesse silêncio, não pergunte o que ele está pensando. Pergunte algo muito mais importante: o que meu eu futuro diria sobre isso? A versão de mim que realizou seus sonhos, a mulher que conduz a própria vida, que vai para a cama à noite realizada não pelas mensagens recebidas, mas pelos passos dados. E se seu maior silêncio inimigo não é o dele, mas o seu? O silêncio de sua intuição sussurrando que merece mais que migalhas de atenção. O silêncio dos seus sonhos que se calam toda vez que coloca alguém antes de você. Talvez estivéssemos olhando na direção errada o tempo todo. Talvez a pergunta nunca tenha sido como posso fazê-lo ficar? Talvez a questão verdadeira seja como podemos parar de nos convencer que precisamos da obsessão de alguém para nos sentirmos completas? Pare de fazer teste para papel coadjuvante em seu filme. Comece a se escalar como protagonista da própria vida. Seja seletiva, criteriosa não por arrogância, mas porque o papel de companheiro em sua vida é o mais importante que jamais oferecerá. Apenas alguém extraordinário será digno dele. Da próxima vez que se encontrar olhando tela em branco, esperando mensagem para preencher o vazio que ele nem criou, pergunte-se quem realmente está faltando aqui. Ele, ou a mulher que se tornou quando esqueceu o quão incrivelmente valiosa é. Porque o poder verdadeiro está em se tornar aquela mulher, aquela que nem você pode se dar ao luxo de perder.